Análise de Milagres do Amor. Ai, gente, que filme lindo, né? Principalmente quem assistiu o primeiro e agora o segundo. E a gente vê esse amor sendo colocado em prática e o crescimento a partir do amor acontecendo. Eu escolhi dois aspectos para a gente falar da análise. Existem muitos assuntos ali que a gente pode falar, né? Sobre a resiliência dele, sobre a questão do preconceito, enfim. Mas eu escolhi dois olhares aqui. O primeiro é sobre o casamento, tá? Então eu vou falar aqui mais uma análise espiritual e não uma análise psicológica, porque essa questão da fé é uma questão muito importante no filme, né? Então eu vou trazer um pouco esse olhar para o casamento por uma perspectiva espiritual, em que o casamento serve a um propósito maior que não simplesmente a minha própria felicidade, né? Nosso pensamento ocidental tem muito essa ideia do casamento descartável, né? Eu caso para ser feliz. Se eu não tô mais sendo feliz, eu jogo fora essa pessoa e eu pego outra pessoa. E é isso. E o amor, ele durou enquanto foi bom. E daí, né? Esse é um pensamento muito ocidental, muito egoísta, né? Muito para usufruto. Casamento como uma proposta de usufruto, conquista, felicidade, né? Não é essa a proposta de casamento que o filme aborda. Então, se você tentar comparar aquela proposta de casamento ali do filme, né, com essa proposta ocidental, não vai encaixar nunca. Então, a gente precisa escolher olhar pela perspectiva deste casamento, do casamento, como sendo um meio para um crescimento espiritual, para um amadurecimento do amor, né? Para o desenvolvimento de valores nobres, né? Então, enxergando o casamento não como duas pessoas que se unem por objetivos em comum, do tipo, a gente vai comprar um apartamento, eu vou largar ele porque ele não é ambicioso. Ou, não, porque ela engordou, né? Ou seja, essa coisa do ser gostoso, ser gostosa, adquirir coisas, vamos juntar as forças para ser alguém nessa proposta de mundo materialista. Não é essa a perspectiva de casamento do filme. A perspectiva é quem vai ser o meu companheiro de vida para uma jornada espiritual. E nessa jornada espiritual vai se combater o orgulho, vai se combater o egoísmo, vai se aprender a amar por uma perspectiva cada vez mais altruísta e profunda. É um outro olhar, tá? E fora isso, que esse olhar é comum a todas as religiões vão propor um caminho onde você vai abandonando esses valores de posses materiais inicialmente e depois de lapidação, né, do seu caráter, da sua moral e sair do egoísmo, da vaidade, né? Então, primeiro abandona o apego à matéria e depois abandona o apego à vaidade, ao ego, etc. Isso é comum a todas as religiões. Mas o filme propõe um olhar de um casamento, usando uma linguagem bíblica, de 3 cordas, ou seja, um casamento que envolve eu, você e Deus. Então, a gente vê a história do Aziz mudando quando Deus intervém, porque já não estava mais na alçada do pai, né? O pai não tinha plano de casamento para ele, o pai não tinha esperança para ele, e aí a gente vê uma intervenção divina, e aí ele se casa, e aí a gente vai começar a olhar para o casamento por essa perspectiva do cordão de 3 cordas. E aí que entra a gente enxergar o casamento como um portal. Então, veja, durante muitos anos eu aconselhei jovens casais, né, se preparando para o casamento, e eu sempre disse, não faça muitos planos. Cuidado com essa ideia do, não, a gente vai noivar não sei quanto tempo, e aí a gente vai comprar um apartamento em tal lugar, porque é perto do trabalho dele, porque é perto da casa dos meus pais, porque... Por quê? Porque o casamento é um portal de destino, ou seja, quando nós nos casamos por essa perspectiva espiritual, convidando Deus para fazer parte deste casamento, quando a gente atravessa o portal do casamento, o nosso destino muda completamente, e é o que acontece com eles. Então o filme começa já com essa travessia do portal, ou seja, ali Aziz já não é mais o deficiente, abandonado pela família, né, tratado como um animal. Aqui Aziz já está debaixo de uma paternidade espiritual manifesta na pessoa do professor, que é meio que o seu tutor e patrocinador.
E aí eles chegam num lugar lindo, numa vila linda, num lugar maravilhoso, onde eles recebem de tudo, todo o apoio para desenvolver uma nova realidade. Então ali começam os planos de Deus para Aziz, né, para o casal em si. Eles mudam de cidade dentro das bênçãos de Deus e dentro do favor de Deus, o que é profundamente desafiador, tá? Então veja, ela é uma filhinha de papai, ela tinha sido criada como uma filha única, os pais eram prósperos, ela nunca tinha vivido de favor. Então ali entra essa jornada espiritual. Por um lado, ela está num lugar bonito, eles são acolhidos, eles começaram uma nova vida longe da influência dos pais. Ela está tendo que aprender a vivenciar algo que chega até ela via o marido, que é uma proposta espiritual do casamento. Quando o homem assume uma posição de cabeça, de sacerdócio, e a mulher assume uma posição de aprender a ser conduzida, veja que aqui não tem nada de moral, de feminismo, de machismo, não estou falando de coisas do mundo, eu estou falando de coisas espirituais, daquele que é homem, num aprendizado espiritual, precisa aprender a desenvolver o sacerdócio, e daquela que a mulher, num aprendizado espiritual, precisa aprender a ser conduzida, a receber. Que jornada difícil é para uma mulher confiar, receber, ser conduzida. Isso tudo diz respeito ao seu aprendizado espiritual, e ela começa a vivenciar isso no casamento quando deixa que o destino dos dois, né, comece a ser direcionado por aquilo que é liberado para o casal através do homem, tá? É ali que a gente vê. Então, ele tinha uma conquista que era através do professor. Através do professor, ele proporciona para a esposa uma vida completamente diferente do que aquelas que eles tinham debaixo da autoridade dos pais dele. Só que para ela se sente humilhada. Então, ela começa a ser trabalhada nesse lugar de aprender a receber, falar, mas eu não gosto, a gente vai ser sustentado por eles até quando? Porque ali, veja, ela tinha casado, mas o casamento vai sendo em etapas, né? Vai sendo em etapas, e aí ela tá lidando com essa realidade dela, como é difícil para ela. Ele, por outro lado, como tinha sido humilhado uma vida inteira, estava vivendo um processo de pela primeira vez ser tratado de maneira carinhosa, ser incluído. Então veja que através desse portal do casamento, o homem começa a ser trabalhado espiritualmente para assumir uma postura de comando, de governo, e uma mulher começa a ser trabalhada para aprender a vir para esse lugar do receber, do ser curada, do ser conduzida, para que se torne fonte de nutrição. Tudo tem propósito, veja, não é uma coisa assim, ah não, que coisa machista, o homem isso, a mulher aquilo. Ai gente, isso é muito ultrapassado. A gente não tá falando das coisas aqui de fora, a gente tá falando de pessoas que vivenciam através do casamento um processo de maturação espiritual, tá? E aí, muito bem, ambos começam a ser tratados na sua própria jornada. Ela para aprender a receber e ele para aprender a se tornar autônomo, para assumir a frente, para sair do menino, para sair da autopiedade. E aí a gente entra num outro aspecto do filme que é como é lindo ver o compromisso dele com a transformação, porque a gente adora um milagre instantâneo, né? Esse milagre que custa vários anos de esforço, daí não é milagre, não é mesmo? Só que é milagre do amor, né? É um milagre imenso que ele tá vivendo, super comprometido com isso. Então veja que cada um na sua posição começa a se desenvolver, até que eles chegam num segundo lugar. Então ele se desenvolve ali na superação, no empenho, na conquista, e ela vai fazendo amizade com as mulheres, vai bancando a escolha dela, vai escolhendo honrar o seu marido, vai se preparando até que eles mudam de estágio. Ela engravida, ele tá ali aprendendo a nadar e tudo mais, ela engravida e ele ganha um emprego. Olha que lindo, eles mudam de estágio. Ela sai, né, desse primeiro estágio feminino e entra na maternidade, onde ela tem outra gama de aprendizados e ele ganha um emprego. E aí começa a desenvolver outras habilidades. E aí eles seguem dentro dessa segunda jornada até chegar na terceira
etapa do casamento, né? O filhinho já tá lá, aquela cena maravilhosa, ela na balança, né? Ele recitando coisas para ela, né? Ela feliz, e aí depois eles chegam nesse terceiro momento, que é um momento de alinhamento do casamento, que a gente precisa aprender a vivenciar, né? Que é o quê? A hora que a gente senta para conversar e fala, olha, para mim foi muito difícil isso aqui, e aí a outra pessoa fala, para mim foi muito difícil isso aqui. Então é a hora que ele chega e fala, você me ama ou você tá comigo só por pena? Porque no início você tava comigo só por pena, né? Ela fala, no início eu tava, mas daí você me conquistou. E aí vai falando das virtudes dele, né? Veja, não é um casamento baseado em é bonito, não é bonito, ganha dinheiro, não ganha dinheiro, não é nada disso, é nas virtudes. São pessoas que são ensinadas desde sempre a valorizar virtudes, porque são ensinadas a se mover por valores espirituais. Então ela começa a falar, eu me apaixonei por você por causa dessas virtudes, né? E ele também vive uma cura ali, ele já tá inteiro, né? Ele já tá numa posição de governo, mas ele tem aquele sentimento, será que ela me ama mesmo ou será que ela tá comigo só por pena? Então eles passam esses 3 estágios do casamento, que é lindíssimo e dá pra gente aprender tanto. E aí a gente chega num outro assunto do filme, que é o professor, né? Quando você fala, que lindo, acha que o assunto do filme é o casamento deles e a superação do Aziz e tudo mais, aí chega o grande finale do filme, né? Que é o acidente do professor e o equilíbrio da relação dos dois, né? E aí que entra esse outro olhar, porque quando a gente assiste com esse olhar do o mundo, né? Eu sou bom, então tá bom, eu sou muito espiritual e eu sou bom com as pessoas e eu faço tudo certo, para quê? Para que eu seja feliz, não é mesmo? Então que filme é esse? Que como assim que o professor que é tão bom no final sofre um acidente? Que horror! Por quê? Porque a gente não entende o que é valor espiritual, o que é o propósito espiritual e a grandiosidade desse final. Por quê? Porque as coisas espirituais dizem respeito às experiências da alma, a consciência, né, espiritual de que o corpo é perecível, as posses são perecíveis, tudo isso é passageiro. E o que a gente leva verdadeiramente são experiências profundas da alma. E o professor tinha atingido um nível maravilhoso de ser a pessoa que está no poder e doa. Mas ele sabia muito pouco sobre receber. E o Aziz sabia muito sobre receber. E aí o professor, então, entra nesse segundo estágio, como se fosse uma faculdade. Veja que espiritualmente é um prêmio o que aconteceu com ele, mas quando a gente olha humanamente, fala que horror, eu não quero essa vida espiritual. Para mim, não. Por quê? Porque ele recebe esse prêmio de ter essa possibilidade de entender que a vida é sobre outro assunto, né? E aí ele entra para uma outra qualidade de amor que ele não tinha com a esposa, que ele não tinha com ninguém, né? E aí ele vai ter com o Aziz. Ai, gente, me deu vontade de chorar até aqui, só de contar para vocês a cena que a esposa pede para ele, dá licença que agora eu vou trocar a fralda dele. Ele fala, não, eu vou fazer isso. Ele fala, não, você vai me constranger. E o Aziz fala para ele, você acha que eu não fiquei constrangido todas as vezes que você limpou minha baba? Para mim é uma honra. E o Aziz assume a responsabilidade de falar, agora eu vou te conduzir num caminho por dentro que eu conheço muito bem, que você conhece muito pouco. E aí eles entram nesse equilíbrio da relação, né? E aí eu queria trazer aqui para encerrar, não sei se você já ouviu falar de um escritor chamado Ram Dass. Ele é um psicólogo que depois se tornou um mestre espiritual, muito citado pelo Eckhart Tolle. Na Netflix tem um documentário sobre ele, eu não sei como é que chama o documentário, mas se você digitar lá Ram Dass, R-A-M, D-A-S-S, Ram Dass, você vai ver o documentário sobre a vida dele. E ele é um palestrante extraordinário, um psicólogo de Harvard, etc, etc. Daí ele começa uma busca espiritual, se torna um mestre espiritual super conceituado, e aí num determinado momento da vida ele tem um infarto. Aí ele diz, nesse documentário da Netflix, ele diz assim, olha, é óbvio que eu não desejo para você um derrame, na verdade ele teve um derrame e ficou com metade do corpo paralisado. Ele fala, é lógico que eu não vou desejar para você que você tenha um derrame, mas eu desejo que você tenha a bênção do derrame. Por quê? Ele conta assim,
eu, um pouquinho antes do derrame, escrevi um livro chamado Como Eu Posso Te Ajudar. E depois do derrame, eu aprendi como você pode me ajudar. Eu aprendi a dependência, eu aprendi a confiar. E aí ele começa a contar todas as bênçãos que ele começou a receber a partir da paralisação do corpo dele, da mudança de estágio, sabe? Quando a gente sai do estágio do poder e entra no estágio do amor. E ele conta isso com uma dignidade, sabe? É lindíssimo. Então, isso diz respeito, esse assunto diz respeito à jornada espiritual, a quais são os nossos valores, né? E é só por esse olhar que a gente entende a bênção que o professor recebeu no fim da vida, né? É quase como se fosse uma bonificação, um troféu para o aprendizado espiritual dele, para a experiência espiritual dele, para o ganho espiritual dele. Ele estava na impotência plena, aprendendo um outro patamar de amor, sabe? E ali neste patamar de amor, Aziz é o seu guia, né? Então, olha, gente, é de chorar litros. Eu espero que vocês tenham amado o filme, né? Que leva a gente mesmo para assuntos bem além desses corriqueiros aqui.